Olá, graça eterna, paz eterna, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, Evangelho da graça eterna, Evangelho do descanso, Evangelho eterno. Um abençoado irmão disse para mim: qual é a diferença, abençoado Elias Santos, do Evangelho da lei para o Evangelho eterno? Evangelho da lei foi a primeira aliança, o primeiro pacto antes da cruz, Jesus Nazareno, né? Era a lei, né? E lei transitória, passageira. Os sacerdotes tinham que estar fazendo um sacrifício diariamente para remissão de pecados, né? Porque o próprio Deus não tinha se manifestado ainda em filho, em carne, vindo à terra, né? Então tudo que era feito na lei era transitório, era sombra, era paliativo. Os sacerdotes sempre, todo ano, estavam oferecendo sacrifício, sacrifício, sacrifício. Aí o próprio Deus vem à terra, na, em, em carne, no corpo, na manifestação de carne, e ele vai para a cruz. E depois da cruz tudo muda, né? Salvação eterna, tudo que foi feito na cruz foi irrevogável. Salvação para sempre, não se perde salvação, o Evangelho da Graça Eterna. Esse é o nosso entendimento baseado na Bíblia, não se perde salvação, não temos condenação, não precisamos de culto de libertação, porque Cristo já nos libertou, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Não precisamos de campanha, não precisamos de jejum, não precisamos de comer um pedacinho de pão com fermento, suco de uva, para ter comunhão com Deus, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele não habita em templo feito por mão de homem, ele habita em nós, na igreja, nos escolhidos antes da fundação do mundo, escolhido e comprado lá na cruz. Então, amados, a religião é contraditória, né? Estava conversando hoje e um abençoado disse assim: nós ajudamos Deus. Eu digo, meu irmão, que palavra é essa? Ajudar Deus? Que Deus pequeno é esse, né? Que precisa de ajuda do comedor de angu, né? Se um comedor de angu ajuda Deus, então esse Deus é muito pequeno. O meu Deus não é esse, não. O meu Deus, ele tem o mundo todo na sua mão. Tudo ele criou, né? Tudo ele criou, ele faz chover, ele faz... é, ele, ele, ele traz a chuva, ele faz a chuva parar, de repente vem o sol, de repente ele para o sol, vem a chuva. Ele fez tudo, tudo ele criou. Esse é o Deus eterno, esse é o Deus que nós pregamos, né? É o Deus que coloca limite no mar. Imagine se ele não colocasse o limite no mar. É o Deus que mata, é o Deus que faz viver. Abençoado ele, esse Deus mata, mata. Não foi ele que deu a vida? Só ele tem direito de tirar, porque ele foi ele que deu, só ele tem direito de tirar. Então, o nosso Deus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Olha aí, Mateus 28, ou melhor, Mateus capítulo 20, livro histórico de Mateus, capítulo 20, verso 28. Olha só, Mateus 20, eu quero deixar essa ministração bem compacta, para não ser muito cansativo, né? Mateus capítulo 20, livro histórico de Mateus, capítulo 20, versículo 28, diz assim, olha: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus Nazareno, na primeira aliança, no Evangelho para os judeus, porque Jesus Nazareno, ele veio para os judeus, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus, né? Os judeus. Nós adoramos ao outro, ao ressuscitado, né? Porque primeiro o Evangelho, né? Primeiro o Evangelho de Jesus Nazareno foi para os judeus. Aquela mulher vem correndo atrás de Jesus. Jesus, minha filha está endemoniada. E Jesus não respondeu palavras. Depois de muito tempo, os discípulos, olha, Jesus, essa mulher vem nos seguindo aí. Jesus disse, não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, porque o pão, a bênção, o milagre era para os judeus, não era para cananeus, não era para gentios. Por isso que Jesus disse isso, porque Jesus, ele escolhe e predestina 12 apóstolos para pregar o evangelho do reino,
para pregar o evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel, o evangelho transitório e passageiro. Depois que o Cristo ressuscitado escolhe o apóstolo Paulo para pregar o evangelho da graça eterna, não é? Um irmão perguntou para mim, mas abençoado Elias Santos, ele escolhe 12 e depois ele escolhe um, porque os 12 era para pregar para os judeus. E Paulo, o apóstolo Paulo, para pregar para os gentios, para pregar para todos. Porque agora não tem gentio, não tem judeu, todos são um só em Cristo, né? Convergiu céu e terra, né? Convergiu, então agora o evangelho é eterno, o evangelho é para todos. Então o próprio Jesus Nazareno, ele disse que não veio para servir, não veio para ser servido, não veio para ser servido, bajulado, ele veio para servir. As lideranças aí, né, eles querem ser servidos, tapinha nas costas, carregar sua mala, né, manter seus impérios, suas fortunas, né, porque isso é fortuna, mas é fortuna mal adquirida, né, porque eles não vão levar nada, né, não trouxe nada, nada vão levar, né, fortuna mal adquirida, tirada das pessoas que estão passando necessidade. Nunca teve tanta pessoa necessitada como no tempo de hoje. E os cães gulosos aí, querendo tomar, é campanha, é voto, é isso, aquilo, outro, né? Então, essa fortuna mal adquirida, né? Eles não levam nada, né? Não trouxeram nada para essa terra nada vão levar, porque eles querem ser servidos, eles não querem servir. O apóstolo Paulo servia, o apóstolo Paulo sustentava, ajudava os órfãos, as viúvas. Hoje você vê uma instituição religiosa, não sustenta órfão, não sustenta viúva, não sustenta criança necessitada, não. Sustenta seus impérios, suas casas em Miami, Orlando, Disney, né? Seus impérios, suas fazendas, seus iates, seu jatinho particular, são cães gulosos. Então eles querem ser servidos, eles não veio para servir. Eles querem ser servidos, eles são servidos aí pelo povo, a massa de manobra que não, que não estuda a Bíblia, que não entende da Bíblia, né? Que precisa de tutor. Quem lê a Bíblia foge desses lugares apelidados de igreja. Porque esses lugares o interesse é financeiro. O templo somos nós, a igreja de Cristo são os escolhidos desde antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz. Então, sirva, não espere ser servido, sirva. Sirva com uma palavra de amor. Sirva se a pessoa que está precisando de um pão, alimente, divida seu pão, ame, perdoe, porque todos esses que fazem isso são seguidores do Cristo ressuscitado, porque Jesus fez isso, Jesus amou, Jesus andou com prostituta, mas não se prostituiu, Jesus andou com ladrão, mas não roubou. Então nós não podemos se separar. Nós estamos no meio, estamos no mundo, estamos no meio, mas não praticamos. Amém? Não praticamos. Amamos a pessoa, não a prática. Amamos a pessoa, mas não a prática. Amém? Porque Jesus sempre amou as pessoas, não a prática. Jesus amou o ladrão, mas não a prática de roubar. Jesus amou a prostituta, mas não a prática de se prostituir. Nós somos seguidores do Cristo ressuscitado, pregamos o evangelho da graça eterna, amamos, mas não apoiamos, não compartilhamos a prática. Amém? Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu oro neste momento por esta família que está sofrendo, tá uma perda, um luto. Conforta a família, porque aquele que foi já está melhor do que todos aqueles que ficaram. Todos que ficaram, vai chegar seu momento de ir também. Então, Pai, conforta a família, que a tua graça superabunde, onde abundou a dúvida, o medo, superabunde a tua graça, a tua saúde para o doente, a tua alegria para o triste, a tua prosperidade para aqueles que estão necessitados. Pai querido, Pai santo, te agradecemos por esse entendimento do Evangelho da Graça Eterna. Te agradecemos por todos que estão inscritos, porque são predestinados, e todos aqueles que vão se inscrever ainda, porque o Senhor já predestinou, já escolheu desde antes da fundação do mundo. É isso que eu te peço, te agradeço pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém.
graça eterna, paz eterna. Amados, só vai se inscrever aqueles que já foram inscritos antes da fundação do mundo. Só vai se inscrever aqueles que foram inscritos antes da fundação do mundo, predestinado e escolhido, vão se inscrever e vão participar deste evangelho da graça eterna. Aqueles que não são, não vão se inscrever, a gente respeita. Amém? Só vai dar seu like aqueles que são predestinados e escolhidos, né? Escolhido pelo Cristo, porque está escrito lá, eu não vou ler, está escrito em Efésios, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, né? Capítulo 4, deixa eu conferir aqui para ver se, para não cometer, Efésios capítulo 4, 4 e 4, né? Se eu não me engano é 4, 4, 4, Efésios 4, 4, 4, 4, né? Certeza aqui, olha aí. Não, aqui há um só Deus, uma só fé, um só, né? 1:4, né? 1:4. 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele em amor, ou em outras traduções, em caridade, e nos predestinou para filho de adoção. Então, os predestinados, filhos, vão se inscrever porque são filhos, né? Já foram escritos antes da fundação do mundo, escolhido, predestinado, então vão fazer parte, vão dar seu like, porque este é o evangelho que nós entendemos, este é o evangelho para aqueles que têm a mente de Cristo, é o evangelho onde nós não cobramos nada de ninguém, não cobramos Pix, recebemos de graça e de graça damos. É o evangelho simples, que foi oculto dos sábios e dos entendidos, e foi dado aos simples, aos humildes, como eu, como você, como nós que fazemos parte da família do evangelho da graça eterna. Graça eterna, paz eterna.